falar para você que é um fisioterapeuta, como reduzir impostos para fisioterapia em 2024. Né? Você que está pagando aí, talvez pagando impostos indevidos, e a grande maioria acaba pagando por desconhecer, né? Talvez situações que não foram te explicadas, você não tem consciência dessa informação e acha que está pagando os impostos certinho, né? E muitas pessoas falam, porque no Brasil realmente é assim, paga impostos, é muito imposto e tal. Realmente, no Brasil é muito imposto, a carga tributária é muito alta. Porém, também existe mecanismo que a gente consegue fazer uma redução de impostos legais, sem que a gente infrinja, né, nenhum tipo de lei, nenhum tipo de situação que seja irregular e ilegal. Então dá para fazer utilizando a legislação e reduzir um pouco dessa carga tributária que é muito alta. Tá bom? Eu me chamo Carlos, contador aqui da Totum Contabilidade. A gente atende todo o Brasil, profissionais da saúde, né, fisioterapeuta, de onde você estiver. É só entrar em contato conosco que a gente vai poder te ajudar, desde a legalização da sua empresa, as rotinas, tudo que você precisar em relação ao seu CNPJ, você pode falar conosco, tá bom? Vamos lá, olha só. Como você pode estar reduzindo, por exemplo, os seus impostos atuando na pessoa física, sem ter um CNPJ? O que acontece na grande maioria dos casos? Tá? Na grande maioria dos casos, você que começa a trabalhar ali como fisioterapeuta, principalmente os recém-formados, né, não abre um CNPJ. Até então não tem problema, você pode atuar tanto como CPF, tanto como CNPJ. Tá? Mas tem que observar a questão tributária. Às vezes não é vantajoso trabalhar no CPF. Tá? Mas é legal, mas não é vantajoso na grande maioria das vezes. Mas eu vou te explicar aqui, por exemplo, você que trabalha no CPF, supondo que você fature em torno de 30 mil reais, tá? 30 mil reais você está trabalhando no CPF. Quanto que você pagaria de imposto? Olha só, acima de 5 mil reais, por exemplo, de faturamento, você já está numa linha de imposto de 27,5%, na faixa dos 27,5%. Claro, não significa que você vai pagar os 27,5%, mas está na faixa dos 27,5%. Ou seja, 30 mil mais ou menos por mês, você deve pagar ali na faixa mais ou menos de 20, 22, 23% de imposto. É muito alto, tá? Mas vamos supor, vamos colocar ainda um pouco mais para baixo, vamos supor que você pagar 20% de imposto sobre esse faturamento. Olha só, 20% sobre 30 mil reais dá 6 mil reais de imposto de renda. Tá? A tabela do imposto de renda é uma tabela muito alta para quem trabalha como pessoa física, não tem um CNPJ. Então você vai pagar 6 mil reais de impostos mensais sobre 30 mil, considerando apenas 20%. Tá? Muitas pessoas também pagam INSS de 20% sobre pelo menos o teto do INSS, que é ali de 8 mil reais, né, que dá ali R$ 1.600 por mês aproximadamente. Então, você já tem 6 mil reais de imposto de renda, você tem mais R$ 1.600 de INSS, né, e sem contar que você tem ainda ISS de prefeitura. Mas eu nem vou entrar nesse detalhe, tá bom? Nem vou entrar nesse detalhe que esse é mais um imposto, mais um tributo que você acaba pagando para a prefeitura. Mas vamos ficar só no INSS, no imposto de renda. Como você pode estar reduzindo os seus impostos nesse caso? Por exemplo, dica 1, INSS. Você não é obrigado a pagar um INSS de 20% sobre o valor que você fatura ou limitado ali ao teto do INSS, né, que geralmente é limitado ao teto do INSS. Você não é obrigado a pagar 20%, você pode pagar 11% sobre o salário mínimo, ou seja, de 1.600 reduziria para R$ 155. Claro que existe vantagem, você pagar um pouco mais, você vai ter uma aposentadoria talvez melhor, um benefício melhor em relação ao INSS, tá? Então tem essas vantagens, mas se você não tem um interesse de aposentar com um salário alto, de benefícios, você tem outros planos, talvez uma previdência privada, investimento em bolsa de valores, você aplica o seu dinheiro de outra forma, talvez não valha a pena você pagar um INSS tão caro. Então 11% do salário mínimo já vai para R$ 155. Então essa é uma dica que já reduziria seus impostos aí mais ou menos R$ 1.400 por mês, tá? Então olha só que vantagem, né? Agora, em relação ao imposto de renda, você que está pagando, que a gente colocou uma alíquota de 20% sobre os 30 mil, deixa eu te dar uma dica. Por exemplo, existe, para quem trabalha no CPF, o chamado Carnê-Leão. O Carnê-Leão, né, é o local onde você lança receitas e as suas despesas. E dessas receitas você consegue abater as suas despesas, que são inerentes à sua profissão. Então, supondo que você tem um local onde você paga aluguel, você tem seus materiais que você utiliza,
você tem os materiais de limpeza, você tem seu marketing, sua internet, sua luz, sua água. Isso tudo você consegue reduzir do seu faturamento. Então, supondo aqui que você tenha 15 mil reais de despesas, né? Você tem 30 mil de faturamento, 15 mil reais de despesas, você paga imposto sobre os 15 mil, que é a diferença entre 30 mil de faturamento menos os 15 mil de despesa, sobra 15 mil reais. Ou seja, você não paga os seus tributos sobre os 30, como muitas pessoas acabam pagando por não utilizar o Carnê-Leão. Você agora paga sobre os 15 mil. Então, considerando ainda uma alíquota de 20%, com certeza essa alíquota seria menor, mas vamos colocar que seja os 20% ainda, você, em vez de pagar 6, pagaria 3 mil reais. Ou seja, de R$ 7.600, que era R$ 6 mil de imposto de renda, mais R$ 1.600 de INSS, agora você está pagando R$ 3 mil de imposto de renda e R$ 155 de INSS, totalizando aí R$ 3.155. Então, olha a diferença, né? Reduziu pela metade esse valor, beleza? Muito importante você conhecer isso, Carnê-Leão, tá? Se você tiver alguma dúvida, a gente tem vídeo aqui no canal sobre isso, ou entre em contato conosco também. Agora, e se você tem um CNPJ? Como que a gente pode fazer em relação ao CNPJ? Nesse caso, é muito mais vantajoso você abrir um CNPJ, porque a gente já reduziu de 7 mil e pouco para 3 mil e pouco, agora a gente vai reduzir mais se você tiver um CNPJ. Por exemplo, para quem fatura até ali os 15 mil reais no CNPJ, você é enquadrado numa alíquota de 15,5%, né? 15,5% sobre 15 mil vai dar quanto? Ó, 15 mil vezes 15,5% dá R$ 2.325. Ou seja, já foi uma redução também, né? Porque de 7 mil e pouco para 3 mil e pouco, agora para 2.325, né? Então já foi uma redução importante. Só que existe ainda como reduzir mais. A gente consegue jogar do anexo 5, que é para onde a sua empresa de fisioterapia vai, né? Consegue aplicando ali o fator R, também a gente tem vídeo no canal sobre isso, e trazendo essa empresa para o anexo 3, onde a alíquota de até 15 mil reais é de 6%. Ou seja, 6% de 15 mil dá R$ 900. Então a gente conseguiu trazer de 7 mil para R$ 900 de imposto, né? Imposto que você vai pagar sobre o faturamento. E vai pagar aí mais R$ 155 também de INSS, vai dar R$ 1.000, R$ 1.100 que seja. Então olha essa redução que você consegue fazer aplicando ali, utilizando a legislação a nosso favor. Eu vejo muitos profissionais pagando errado, pagando mais por desconhecer e achando que é o normal. Mas de 7 mil a gente trouxe para R$ 1.100 de tributo. Tá bom? Então, há a possibilidade de reduzir os seus impostos. Se você tem dúvida se está pagando um imposto maior, um imposto menor, fala conosco. A gente vai poder te ajudar. Tem que fazer um planejamento tributário, levantar essas informações para que você tenha aí possa pagar o menor imposto dentro da lei, sem infringir a lei, né? Mas o menor imposto possível para você nas suas condições que você tem hoje, tá bom? É isso. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, fala conosco, entre em contato, a gente vai poder te ajudar, te orientar, fazer os cálculos e ver a melhor opção para você, tá bom? É isso, fique com Deus, a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.